Olá você, meu amigo telespectador, seja bem-vindo. Estamos abrindo mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pela nossa TV Franca, canal 23. E é com alegria que chego até você mais uma semana para apresentar aquele programa inédito Família Verzola Recebe, como eu sempre gosto de dizer, mostrando as boas coisas da nossa Franca, que é a característica principal do nosso programa, né, pessoal? E hoje nós abrimos aqui o Família Verzola Recebe com um assunto muito bacana e muito interessante, que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção, meu amigo. Nós estamos com dois grandes profissionais da advocacia de nossa cidade, é o Wellington Estevão Ferreira e também o Eduardo Pires Simão. Eles que vão nos dar várias dicas, vão falar um pouquinho sobre multas de trânsito. Realmente a pessoa às vezes toma uma multa de trânsito, fica com aquela dor de cabeça, pontuação e tudo mais. Então eles vão esclarecer para a gente todas as dúvidas, vão tirar várias dúvidas, que inclusive eu tenho, e eles vão nos explicar aqui. Realmente vai ser um programa muito bacana. Wellington Estevão Ferreira, alegria receber ele no nosso programa. Como vai você? Tudo bem, é um prazer enorme estar participando do seu programa. Para nós também é uma grande alegria recebê-lo e falar um pouquinho desse assunto realmente que sempre vai estar em evidência, porque as multas de trânsito nunca vão parar, né? Então nós vamos esclarecer para o pessoal como que está o andamento dessas multas de trânsito, sobre defesa e tudo mais. Eduardo Pires Simão, muito bom receber ele no nosso programa. Você também vai nos dar várias dicas sobre multa, vai falar um pouquinho para a gente sobre as dúvidas que a gente tem, não é mesmo? Isso mesmo, muito obrigado, Lucas, pelo espaço, pelo convite, pelo carinho. A gente vai tentar aqui trazer uma série de informações para esclarecer os condutores da nossa cidade. O pessoal costuma chiar bastante, assim, mas a polícia está multando muito, mas a gente não pode fazer nada que a polícia está multando, sempre tem um radarzinho ali escondido e tudo mais. Realmente, o pessoal tem multado bastante mesmo? É um assunto bem recorrente. E, na verdade, da mesma proporção que vai crescendo o número de veículos e de condutores, assim também vão crescer também os números de infrações. É um assunto ligado ao outro. Sem dúvida, realmente a nossa cidade cresce em ritmo acelerado, o número de veículos, né, cresce muito. Então, com isso, as multas de trânsito, né, Eduardo, também tendem a crescer, correto? Tendem a crescer junto também. E muitas vezes as pessoas desinformadas de certas situações cometem infrações sem nem perceber, né, Verzola? Então é muito bom um esclarecimento para que as pessoas possam se comportar da maneira correta também, por mais que queiram, às vezes não conseguem. Qual é a cronologia do processamento das multas? Lucas, uma pessoa foi autuada, ela pode ter sido abordada ou não. Ela vai receber em sua residência uma notificação de infração. Ali o Estado está te avisando que você cometeu uma infração. Surge então a oportunidade de apresentar uma defesa prévia, mas vale lembrar que talvez não seja você que foi o infrator. O veículo pode estar emprestado para sua esposa, para seu filho, um parente, um amigo. É a sua chance então de apresentar agora o condutor infrator. É a chance de apresentar junto com a defesa prévia, o condutor infrator. São dois documentos diferentes. Logo após você apresentar a defesa, pode ser deferido ou indeferido. Se indeferido, a oportunidade de apresentar um recurso à JARE, que são as juntas administrativas de recursos de infrações. Vai ser novamente julgado por uma junta de 3 pessoas, em tese. Daí sai um resultado, que pode ser indeferido ou deferido. Se indeferido, surge uma nova oportunidade para apresentar um outro recurso, que seria o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, que seria, em tese, o órgão derradeiro de procedimento administrativo. Vale lembrar que você tem, sim, uma outra oportunidade, via judicial, para vir a discutir esse assunto, depois de exaurido toda a questão administrativa. Então a pessoa foi multada. Aí ela não concorda com a multa, ela quer fazer um recurso dessa multa. Ela tem, então, mais de uma oportunidade para fazer o recurso. Vários caminhos. Vale lembrar, Lucas, que, na verdade, ele foi notificado de uma infração. Isso ainda não é uma multa. Somente depois de julgada essa defesa,
que sim vai ser a notificação de penalidade. A multa em si agora existe. Ô Eduardo, quem que tem a legitimidade para fazer a defesa prévia? Bom, quem tem a legitimidade para fazer a defesa prévia é o condutor que estava conduzindo o veículo no momento da infração. Então, se você, proprietário, recebeu a notificação de uma infração a qual você não cometeu, você não tem legitimidade para fazer a defesa prévia. Até tem, desde que você não indique o condutor que estava. Mas você indicando o condutor infrator que estava dirigindo o seu veículo, esse condutor passa a ser a pessoa legítima, o indivíduo legítimo para recorrer e fazer a defesa prévia. Você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e voltamos já. Veja graficamente como se comporta um comentário quando sai da sua garganta. Cara, ridículo, hein? Ah, ela podia ser mãe dele. Não sei cabimento desse negócio, não. Menino. E agora, o redondo. Ainda bem que não é mãe. Assim ela pode até dar uns pegas nele. Tá redondo, tá junto. Skol, a cerveja que desce redondo. Se beber, não dirija. Alô, meus amigos, queridos amigos da Rádio Franca do Imperador. Olha, você que está me assistindo no programa Família Verzola Recebe, todos os dias eu estou no ar, das 15 às 17 horas. E às 15 horas eu falo direto de Aparecida do Norte, a bênção da água viva e a consagração de Nossa Senhora Aparecida, ao vivo de Aparecida do Norte. Programa do Verzola, consagração, momentos de fé e solidariedade. O apoio sempre querido do Magazine Luiza. São 5 lojas na cidade de Franca. Vem ser feliz. Magazine Luiza. Venha conhecer a sede campestre do Sindicato dos Comerciários de Franca. Várias piscinas, adulto e infantil, ampla área de churrasco, quadras esportivas e muita diversão para você e sua família. Seja sócio do Sindicato dos Comerciários de Franca, a valorização de todos os seus associados. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje falando tudo sobre multas de trânsito, hein, pessoal? Wellington, quais as modalidades de suspensão da CNH? Muita gente anda preocupada. Nossa, eu já estou com tantos pontos na carteira, vou perder minha carta e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente aí. Bom, Lucas, existem 2 previsões de suspensão. Seria aquela de acúmulo de 20 pontos, que a pessoa durante um período de 1 ano vem acumulando as infrações, e também existe a suspensão por uma infração já autônoma. Existem infrações que pelo cometimento delas, elas já geram um processo administrativo de suspensão. E assim, quando a pessoa atinge os 20 pontos, ela não tem mais o que fazer, ela perde mesmo a carta, ou ela tem algum recurso, ela tem alguma forma de recorrer disso? Negativo. Existe sim a possibilidade. Chegando aos 20 pontos, você vai ser notificado da abertura do procedimento de suspensão da CNH. Você vai receber uma notificação também para apresentar a defesa prévia, que vai ser avaliada. Pode ser deferido ou indeferido. Se indeferido, você tem a chance de apresentar novo recurso, que seria a jarita do Detran. Pode ser a mesma situação, pode ser indeferido ou deferido. Indeferido, você tem aquela oportunidade do CETRAN também. Mesmo sendo na suspensão, mesmo sendo na autuação de uma infração, ou mesmo numa cassação da CNH, existem todas essas possibilidades, todos esses caminhos a ser perseguido pela pessoa que pode vir a perder a CNH. E a JARE é a junta responsável que faz esse julgamento? Justamente. Dentro do órgão existe a autoridade de trânsito, depois dela vem a ser a JARE,
depois da JARE vem a ser o CETRAN. O Eduardo, de quem é a competência para autuar no trânsito? Competência para autuar no trânsito, ela varia. Quem define essa competência é o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O Conselho Nacional de Trânsito, em 98, ele soltou uma resolução de número 6666. Quem quiser conferir, lá tem uma tabela enorme de variedades de infração. Então, algumas vão ser o Estado, algumas vão ser o município e algumas vão ser a União, principalmente em rodovias federais. Então, o que acontece? Muitas vezes tem competência conjugada, que é uma competência junto, o Estado pode fazer essa infração, o município também pode, e algumas são de competência exclusiva daquele órgão, tanto o Estado, quanto o município, quanto a União. Correto. Então, Eduardo, se a pessoa tomou uma multa dentro do município de Franca, dentro da cidade, vai ser a JARE do município que julga, é assim mesmo? Sim, dependendo da competência. Se for uma competência mesmo dentro do município, esse assunto, essa infração, seja de competência estadual, aí vai ser de competência estadual, ele pode ser multado por um PM. Se for uma infração de competência municipal, pode ser multado já pela Guarda Municipal. Muitas pessoas, Wellington, questionam a seguinte coisa. Ah, mas eu fui multado, mas o policial não me parou. E é um absurdo isso. Ele não precisa parar, a autoridade de trânsito não precisa parar o condutor para estar efetuando a multa? Lucas, existe uma resolução do CONTRAN, de 371, do ano de 2010, e lá existem umas fichas de enquadramento, onde o cidadão vai ver a possibilidade, se aquela infração poderia ser autuada mediante abordagem ou não. Certas autuações não é necessário a abordagem do agente de trânsito. Outras infrações, por óbvio, tem que ser abordado, seja, imagina aquela de embriaguez. Não teria como não ter abordagem. Então, por isso que a resolução já traz essas definições já previstas lá. E dentro da resolução também, né, Wellington, já tem assim o número de pontuação, se é grave, se é gravíssimo, Justamente. se é leve. Isso vai de acordo com a infração? De acordo com a infração. Essa tabela que as pessoas podem ter acesso para poder ver a legitimidade da autuação em si. Porque como há pessoas que discordam de multas de trânsito, de autoridades de trânsito, né? Então realmente não precisa, né? Não precisa da abordagem. Não é necessário a abordagem. Até porque a gente pode deixar claro que o agente de trânsito em si, ele tem a legitimidade, tanto por presunção da fé pública dele ser um funcionário do Estado. Então me fala uma coisa, Eduardo, a pessoa foi multada, recebeu a notificação na sua casa, apenas a notificação. A partir desse momento, qual que é o primeiro passo que ela deve tomar? O primeiro passo, ela deve conferir se foi ela que executou aquela infração, se aquela infração de fato aconteceu, se o carro estava naquele local. Se conferido todos esses fatores e realmente ela se encontrar na posição de infrator com o próprio veículo, ela deve fazer a defesa prévia. Então, ela procura ou uma pessoa especializada ou um advogado para fazer essa defesa prévia. Ela pode fazer ela mesma. A gente não aconselha por causa do trâmite jurídico, todas as explicações que ela vai ter que dar. Vamos a mais um breve intervalo e voltamos já. Há mais de 40 anos no mercado imobiliário, a Imobiliária Dr. Fábio Liporoni trabalha para tornar seu sonho uma realidade. Através de uma equipe capacitada e com atendimento diferenciado, conseguimos encontrar o imóvel ideal para você. Seja ele um apartamento, casa, chácara ou rancho, um sonho ao seu alcance. Venha conhecer nossos projetos e fazer uma cotação com nossos corretores de plantão. Aqui na Imobiliária Dr. Fábio Liporoni, valorizamos o que é seu. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929. 3721-2437, 3723-9642. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz.
Já estamos de volta com o nosso Família Verzola Recebe. O Eduardo, existem multas que por si só geram a suspensão da CNH? Existem, Verzola, e elas, assim, são algumas, e o que a gente mais vê de comum dessas multas, dessas infrações que geram a suspensão autônoma da CNH, dentre elas está o racha, a embriaguez, exceder o limite de velocidade acima dos 50% permitido pela via, dirigir sem capacete na moto ou o carona, o garupa, certo? O malabarismo motociclístico, que a gente conhece mais vulgarmente como empinar, isso já pode gerar suspensão da CNH, é uma coisa muito comum da gente ver na rua hoje em dia. E furar bloqueio policial também é uma que pode gerar a suspensão da CNH autônoma. Dentre outras, existem outras, mas que não são tão evidentes no nosso trânsito. Wellington, a justiça tem dado ganho de causa para quem foi autuado em infração de trânsito? Lucas, esse é um trâmite que só vai ser julgado na justiça depois de estar exaurida a parte administrativa. Vale lembrar que, por diversas vezes, o cidadão vai ter sim que provar que ele realmente não cometeu aquela infração. Existem também alguns erros formais dentro do procedimento administrativo que pode gerar, sim, ali o provimento do recurso via judicial. E vamos falar agora um pouquinho, Eduardo, sobre prazo. A pessoa tem que ficar atenta também a respeito dos prazos para interpor recurso e tudo mais, correto? Geralmente os prazos eles vêm destacados nas próprias notificações. Então, a pessoa, quando receber uma notificação, é muito importante que ela leia essa notificação. Seja a primeira notificação, seja a notificação de penalidade. Então, é muito importante, quando você receber esse documento de infração, você leia esse documento e se intere de tudo que está sendo falado. Recebeu a infração, recebeu a notificação, dá uma lida, se intera, porque é o mais importante de tudo. Wellington, a lei seca hoje muitas pessoas têm falado porque o valor da multa é pesado, sim, o gancho é pesado também, sim, e tudo mais. Vamos supor que a pessoa foi parada numa blitz da lei seca. Ela realizou o exame do bafômetro e deu positivo. Essa pessoa tem alguma chance de recorrer, de fazer alguma coisa depois ou não? Lógico que tem, porque até, Lucas, existe a previsão constitucional do direito de petição. Então a pessoa tem sim o direito de fazer um recurso baseado na infração que teve. Vale lembrar que também ele foi ali autuado pelo policial tendo um aparelho de aferição. Esse aparelho tem que estar dentro de um período de avaliação pelo Inmetro. Pode ser que esse aparelho esteja com prazo de validade vencido, ou talvez esse aparelho nem foi aferido pelo Inmetro. Então, cabe sim o condutor, no caso, procurar saber dos seus direitos. Pode ser ali uma chance dele estar apresentando o seu recurso. Pegando um ganchinho nessa lei seca, se a pessoa é parada numa blitz de lei seca e ela não se dispõe a fazer o exame do bafômetro, ela pode não fazer? Pode não fazer. Todavia, existe sim já uma previsão legal do artigo 165A do Código de Trânsito que o policial já vai te autuar pela simples recusa. Aí sim, o policial então deveria mencionar dentro do auto de infração as outras condições que esse condutor apresenta ou estava apresentando naquele momento. Existem várias condições que poderiam sim já dá a evidência da embriaguez. Nesse caso, assim, a autoridade de trânsito não precisa nem realizar o teste do bafômetro. Pode sim. A gente às vezes também se engana em pensar e ficar simplesmente atrelado ao exame do bafômetro. E também não somente isso pode dar a margem ao policial para poder vir a autuar o condutor. Eduardo, a pessoa quer recorrer de uma multa, correto? E de repente ela recebeu lá o boleto para pagamento da multa, mas ela quer fazer o seu direito de defesa. Ela tem que pagar primeiro a multa ou não? Não, e aí a gente tem até umas possibilidades. A pessoa, em não recorrendo, ela pode ter aquele desconto de 40% da multa. Mas ainda tem como ele pagar a multa com um desconto de 20% e ainda assim fazer o recurso. Isso não impede, lá no final do procedimento administrativo, se você tenha ganho
o seu pedido, se você tenha conseguido anular essa multa, de você receber esse dinheiro de volta. Porque você não pagando dentro do prazo que o boleto permite, que a infração permite, muitas vezes você perde o desconto. Então, às vezes é muito interessante a pessoa pagar com os 20% de desconto e ter o seu dinheiro reavido lá no final do procedimento administrativo. Agora, vamos falar o seguinte, o Wellington. A pessoa foi multada por um radar, o radar detectou o veículo dela, apareceu na notificação o veículo, a placa do veículo e tudo mais. Quando é esse tipo de infração, há algo a fazer? Pode ser feito justamente mais uma defesa, pode ser apresentado sim mais um recurso e a gente pode seguir todo aquele trâmite que a gente já acabou de falar. Vale lembrar que como esse aparelho pode ser de fotografia, de velocidade, esse aparelho também tem que estar dentro dos padrões do Inmetro. E várias vezes as pessoas não se apegam a esse detalhe. Não é simplesmente, apareceu a minha fotografia, eu estou atuado. Esse aparelho precisa estar dentro do prazo aferido pelo Inmetro. Porque muitas pessoas têm dúvida quanto a isso. Às vezes aparece lá a fotinha do carro, a placa do carro, não, mas isso já vai ser uma prova que eu sou culpado e tudo mais. Então não é bem assim, né? Não, justamente, não é bem assim. Você tem toda aquela gama de possibilidades e entre elas a gente pode repetir aqui que o aparelho tem que estar em conformidade com o Inmetro. Vamos ao nosso último intervalo comercial e voltamos já. Alô, meus amigos, queridos amigos da Rádio Franca do Imperador. Olha, você que está me assistindo no programa Família Versola Recebe, todos os dias eu estou no ar, das 15 às 17 horas. E às 15 horas eu falo direto de Aparecida do Norte, a bênção da água viva e a consagração de Nossa Senhora Aparecida, ao vivo de Aparecida do Norte. Programa do Versola, consagração, momentos de fé e solidariedade. O apoio sempre querido do Magazine Luiza. São 5 lojas na cidade de Franca. Vem ser feliz. Magazine Luiza. Para quem quer comprar uma Smart TV sem sair da sala. Comprar um colchão sem sair do quarto. Para quem quer trocar de liquidificador sem sair da própria cozinha. Dá até para trocar de celular sem sair do celular. Baixe o novo aplicativo do Magazine Luiza. Comprar nunca foi tão fácil. Cadastre-se e ganhe frete grátis até o fim do ano. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Estamos de volta com o bloco final do nosso Família Versola Recebe. Vamos falar um pouquinho agora. Tem muita gente que tem uma dúvida nesse sentido. Eu recebi uma multa, mas eu quero transformar ela em advertência. Existe isso? Como que funciona? A gente tem que estar sempre lembrando que para uma multa virar advertência, não pode existir nenhuma multa nos 12 meses anteriores àquela infração. Então o condutor não pode ter levado nenhuma multa nos últimos 12 meses para ele poder transformar essa infração em advertência. E não é qualquer multa, não. Então agora que o nosso programa está chegando ao final, eu gostaria que tanto você como o Eduardo dessem uma dica para a população, o que elas podem ficar atentas sobre multas, tomar aquele cuidado necessário, por favor. Bom, a gente pode começar falando para ter os devidos cuidados com o seu veículo, para não deixar ele à margem da falta de segurança. Mas a gente pode também estar falando para a população que assim que receber uma notificação de uma infração, que ele leia esse documento, que ele venha a ler e comprovar todos os dados ali escritos e tenha uma forma de ter o acesso a esse auto de infração que foi preenchido pelo agente de trânsito. E assim ele faça um confrontamento entre esses documentos. Pode acontecer que esses documentos sejam incongruentes, não tenham uma ligação com o outro.
E então vale lembrar então que a leitura vai trazer para você essa margem de fazer o recurso. Se você nem lê o documento, não tem como fazer nada. Eduardo, agora eu gostaria que você desse a sua dica para os nossos telespectadores. Tudo isso que nós falamos aqui não é um salvo-conduto, uma carta de alforria para o condutor estar fazendo o que ele quiser a bel prazer. Tudo isso é para a gente estar atento aos trâmites administrativos que muitas vezes, pelo tamanho da burocracia, nos trazem uma dificuldade de resolução, uma dificuldade de entendimento. Então, muitas vezes o condutor não sabe aquilo que ele está passando, não sabe o que ele pode executar, muitas vezes não sabe também os próprios deveres. Então, é sempre manter atenção no trânsito, como o Hélito falou, manter o veículo sempre em dia e estar de olho na papelada que vier, é o mais importante. E lembre-se, respeite as leis de trânsito, pois é fundamental para que haja uma boa convivência. Olha só, pessoal, que programa bacana que a gente está mostrando para vocês no dia de hoje, hein? Tanto o Wellington como o Eduardo esclareceram várias dúvidas, foi muito bacana. Tudo sobre multa de trânsito, várias coisas que eu tenho certeza que você não sabia, agora vai estar bem esclarecido pelas dicas do Eduardo e do Wellington. Wellington, eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa, realmente foi muito benéfico, suas dicas realmente tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão com problemas de multa de trânsito, às vezes não sabiam como lidar com isso. Obrigado. Lucas, eu que agradeço a oportunidade, deixo um abraço a toda a população e qualquer novidade, qualquer informação, a gente pode estar aqui novamente a esclarecimentos. Maravilha. Eduardo, obrigado pela participação em nosso programa. Realmente, como eu disse, agora foi um programa muito bacana, onde pudemos esclarecer várias dúvidas que a comunidade tem sobre multas de trânsito. Eu que agradeço, Lucas. A gente está sempre aqui à disposição. Qualquer dúvida que tiver, a gente está sempre aí para esclarecer. Maravilha, pessoal. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, mais uma vez agradecendo a sua audiência, a sua participação aqui em nosso programa. Sempre lembrando que todas as semanas estamos aqui pela TV Franca com o programa Família Verzola Recebe. Nos acompanhe também pelo www.familiaverzola.com.br. Até a próxima semana.